Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa 33ª etapa do curso, 33ª aula do curso de Física Matemática Avançada. Pessoal, qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Nós vamos discutir aqui alguns casos de aplicação de funções de Green, de usos de funções de Green, que são casos que a gente vai chamar de invariantes por translação. São casos em que a função de Green, que a gente sempre interpreta como um núcleo de integração, né, de um operador integral, ela vai funcionar como um núcleo de convolução, certo? Não é todo núcleo de integração que é um núcleo de convolução, naquele sentido da estrutura de uma integral de convolução, tá bom? Mas a função de Green muitas vezes é. A gente vai querer discutir isso aqui com algum nível de abstração, quando que a função de Green vai ter essa propriedade. Bom, em muitos casos relevantes, manifestam esse comportamento de invariância por translação. E, fundamentalmente, vocês vão ver que nessa aula, a gente vai estar vendo aqui a possibilidade de nós trocarmos equações diferenciais por equações algébricas, mas no sentido de distribuições, tá certo? Então, isso não deixa de ser um vislumbre, um relance de como em problemas mais avançados nós podemos trocar um problema de análise matemática, derivadas, com integrais, por um problema de álgebra, certo? Uma álgebra de operadores, ou, na verdade, uma álgebra de distribuições, tá bom? Então, essa abstração, muitas vezes, revela caminhos novos para acharmos soluções de problemas difíceis. Então, vamos lá. Estamos iniciando aqui uma nova sessão do nosso curso, né? Que vai ser sistemas invariantes no tempo. Pessoal, quase sempre eu vou estar falando da minha variável independente das minhas funções como tempo, mas é óbvio que podia ser espaço ou, matematicamente, qualquer outro parâmetro, tá bom? Ou, mais geralmente, então, sistemas invariantes por translações. Então, qual que é a ideia, pessoal? Muitos sistemas físicos podem ser descritos matematicamente como operadores lineares que transformam algum tipo de estímulo numa resposta. Esse linguajar de estímulo-resposta, ele é mais próprio da biologia, tá? Ou da psicofísica, neurociência, mas eu acho que são os termos mais gerais aqui para tudo que eu quero mencionar para vocês. Eu coloquei aqui sinônimos para esses termos acima da linha pontilhada, certo? Eu falei de estímulo, que leva a uma resposta. Uma linguagem um pouco mais de engenharia seria a entrada ou input do sistema, levando a uma saída, output. E em física, a gente vai estar vendo essa terminologia sendo manifestada em equações diferenciais não homogêneas. Então, o que seria estímulo ou entrada seria o meu forçamento. E aí a gente vai ter solução forçada, resposta física do nosso sistema àquele forçamento. Aqui acima da linha pontilhada estão termos genéricos. Abaixo da linha pontilhada estão exemplos desses problemas em sistemas físicos. Tá? Então, por exemplo, nós podemos ter certas distribuições de carga e de correntes elétricas, né, como entrada, que vão gerar campos eletromagnéticos no espaço, certo? Os campos seriam a resposta. Campos determinados por essas cargas e correntes. Ou podemos ter fontes de calor, ou sorvedouros de calor, num problema de calor, de difusão, certo? Térmica. E aí poderíamos ter como resultado a temperatura num corpo físico espacialmente distribuído. Ou até mesmo no âmbito de física 1, nós podemos ter um conjunto de forças, levando a força resultante sobre uma partícula ou sobre um corpo rígido, que leva como resposta a posição e velocidade. Então, notem que sempre que eu estiver falando de estímulo e resposta, a gente vai estar imaginando uma modelagem de várias situações abstratamente consideradas aqui, tá bom? Uma linguagem universal. Por exemplo, na aula anterior, que nós trabalhamos com um problema de valor inicial, PVI, para a gente motivar a função de Green, a gente tinha lá a nossa equação diferencial expressa em termos de um operador diferencial, agindo nas soluções que nós buscávamos, e isso era igual a um forçamento. Não é isso? E nós vimos lá que, formalmente, a nossa solução do problema, ou pelo menos uma solução particular do sistema,
era dada por uma integral de convolução, e foi nesse contexto que eu motivei para vocês a função de Green, como um núcleo de convolução. A gente viu que essa seria a expressão integral de um operador inverso do nosso operador diferencial. A gente até falava que era um operador integral que agia em F. E a ação desse operador integral aqui era manifestada como tendo um núcleo de integração fixo e esperando a entrada de F. Notem que esse operador L-1, ele age linearmente sobre F. Se você trocar esse F aqui por um C1F1 mais C2F2, uma combinação linear, de entradas, a linearidade da integral vai fazer com que o L-1 haja linearmente sobre F. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de quê? De uma ação do nosso sistema físico sobre uma entrada, nos levando a uma saída. Ok? Notem que a gente tem diferentes formas de expressão, né? Normalmente a gente pensa, preciso processar a entrada para ser levado à saída. Isso está expresso aqui. A saída, a resposta, a solução do nosso sistema está modelada com a ação de um operador sobre a entrada, sobre o estímulo. Mas muitas vezes os problemas são apresentados para a gente pela nossa modelagem física no sentido inverso, tá? Notem que aqui, ó, a saída, a resposta, está dentro da ação desse operador. Tá? Então, nessa minha linguagem de estímulo, resposta, entrada, saída, é bom ter claro que você tem duas formulações diferentes aqui, tá bom? Notem, pessoal, que esse L-1, ele não é necessariamente uma função inversa desse L. Esse L é um operador, tá? Não é uma função dos reais nos reais. Então, é uma expressão muito mais formal, cujo significado é esse aqui. Tá? Difícil você inverter. Às vezes isso nem existe, certo? Você pode ter um sistema que não tem solução. Nós vamos ver, no final da aula, que no sentido de distribuições, nós vamos ter uma distribuição associada a esse L, uma outra distribuição associada a esse L-1, e essas distribuições serão inversas uma da outra, no sentido que a convolução delas será a distribuição que age como um tipo de identidade. Veremos isso. Bom? Então, ó, aqui é resposta, aqui é estímulo, no que a gente já tinha visto. Vamos lá. Alguns desses sistemas lineares, eu acabei de fazer uma conexão com a aula passada e destacar a linearidade pela linearidade da integral, certo? Só que eu quero falar mais. Eu não quero só falar de um sistema linear. Alguns desses sistemas lineares, que eu vou descrever genericamente com uma expressão como essa, ó, resposta é um operador característico do sistema agindo num estímulo, eles vão ser caracterizados por algo além da linearidade. Eles vão ser invariantes pela translação da sua variável independente, espacial ou temporal, tipicamente. Como é que é, professor? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. A variável independente, pessoal, aqui no caso é tempo. Tá bom? E essa aqui era a minha entrada ou estímulo, input. Notem que é análogo a esse E aqui, embora aqui eu não estivesse destacando a dependência temporal desse cara. Mas eu posso imaginar que é uma função estímulo em função do tempo, tá bom? E aí eu posso ter uma resposta como função do tempo. Vai fazer o papel análogo disso aqui. Então, eu estou abstraindo esse nosso problema específico, uma equação diferencial específica, para dizer que eu vou representar esse tipo de comportamento como resposta é um operador típico do sistema agindo num estímulo. Tá bom? E esse estímulo e essa resposta podem carregar dentro de si variáveis, como o tempo aqui. Então, eu vou estar querendo falar agora de objetos como esse psi, que não apenas serão lineares, como era esse L-1 aqui, mas também serão invariantes pela translação da variável independente que estaria associada aqui, carregada pelo nosso estímulo e pela nossa resposta. Então, vamos lá. Então, vou querer falar de operadores invariantes
por translação da nossa variável independente. Vamos ver exemplos mais específicos, né? Vamos tentar falar algo assim. Por exemplo, dado um impulso, digamos que eu desse um impulso mecânico num sistema, uma colisão, transmitindo momento linear a uma partícula pontual, por exemplo. Se eu desse um impulso no instante t, isso vai afetar a dinâmica, a cinemática posterior da minha partícula, e aí a posição dela, a resposta dela num tempo avançado, t mais tal, podia ser que isso dependesse só de tal. O que eu sinto é só o intervalo temporal, e não o t especificamente. Faz algum sentido, né, pessoal? Se eu tivesse uma bolinha de tênis aqui parada, disparo o relógio, e junto com o disparo do relógio, eu dou uma pancada. Tudo bem, mas eu podia disparar o relógio, e depois, só de um tempo, eu daria aquela pancada. Após um tempo tal, eu teria um deslocamento igual ao do caso em que eu teria dado o impulso junto com o disparo do relógio. Um exemplo pode parecer simplista, mas é exatamente isso. A conexão entre causa e efeito pode depender só do intervalo temporal entre a causa e o efeito, e não do instante de partida. Quando isso acontecer, a gente tem um sistema temporalmente invariante. Vou falar quase sempre em tempo aqui agora, tá, pessoal? Ao invés de falar de variável independente ou possivelmente espacial. Então, vamos lá. Formalmente, certo? Matematicamente, como é que eu expresso essa invariância por translações? Formalmente, nessa condição, o operador psi, tenham em mente, é quem processa o estímulo para gerar a minha resposta, esse operador psi comuta com um operador de translação de sinais. O que vai ser para mim um operador de translação dos sinais? Formalmente, seria um operador que pegaria algum tipo de sinal num tempo e associaria a ele o valor do sinal num tempo avançado. Pessoal, eu chamei aqui de sinal porque pode ser tanto o estímulo quanto a resposta, tá? Foi aqui genérico. Então, notem, a gente tem uma composição da ação do nosso sistema físico com uma translação. Podia ser que a translação agisse primeiro num certo sinal e depois a gente tivesse a ação do sistema. Poderíamos ter o contrário, a ação do sistema e posteriormente a translação. Quando isso for uma identidade para qualquer sinal que seja atuado por esse operador do lado esquerdo e por esse operador do lado direito, nós vamos dizer que o nosso operador é invariante por translações. Bom? Então vamos colocar aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Vamos aplicar isso para a nossa relação abstrata, em que a resposta seja psi do estímulo. Imagina que você tem o seu estímulo, seu sinal de entrada, o seu forçamento num sistema mecânico. Primeiro, atue o operador de translação no sentido que eu defini aqui. Esse é o efeito. Tá bom? É o que eu fiz aqui para quando o sinal for o estímulo. E agora atue psi, que é a evolução temporal dada pelo seu sistema físico. Nós teremos como resultado psi disso. Está aqui escrito. Agora, imagina que nós temos o nosso sinal de partida. O nosso sistema físico processa esse estímulo para gerar uma resposta inicialmente, e só depois nós aplicamos uma translação temporal. Translação temporal agindo nesse cara vai nos dar R de t mais tal. A grande questão que a gente poderia colocar é, será que esses objetos são iguais? Tá? Os textos, às vezes, podem ser bem confusos e pouco didáticos. Os textos didáticos podem ser pouco didáticos quando falam isso. Então, aqui eu resolvi abrir isso aqui claramente. Será que esses caras são iguais? Notem, pessoal, que uma notação ingênua poderia sugerir que isso sempre seria válido. Professor, por que você não colocou a variável independente aparecendo no seu estímulo e na sua resposta lá na página anterior? Vocês se lembram que lá eu não coloquei o t, né, a dependência em t. Lá eu tinha escrito R igual a psi de E. Notem que se a gente tivesse escrito R de t igual a psi E de t, pareceria que quando a gente fizesse a translação de t para t mais tal, seguiria essa expressão. E vocês diriam, professor, não entendo como que você pode estar cogitando
a possibilidade desses dois caras não serem iguais? Aqui, ó, T mais tal, é óbvio que eles são iguais. Não, pessoal, não é óbvio. Como eu disse, isso seria um erro induzido por uma má notação, uma notação ingênua. A sutileza é que a evolução temporal do sistema depende do tempo, de alguma forma. Esse psi, ele carrega em si o tempo. Tá bom? Então, quando nós temos aqui a translação temporal, é diferente eu aplicar isso depois do psi, porque isso poderia ter que atuar numa dependência temporal escondida no psi. Ou se eu fizer a translação temporal primeiro e depois aplicar o psi, aí eu não sinto... Bom, vamos ver. Eu inventei um exemplo aqui para mostrar que não, isso aqui não é uma identidade. A gente não pode escrever isso. Em princípio, nós poderíamos ter essa dúvida. Vamos ver o exemplo. Eu vou definir aqui dois operadores de evolução no tempo. Tá? Eu estou sendo informal para chamar isso aqui de evolução. Tá? Eu vou ter um psizão que eu vou chamar de DDT. Olha só, ele carrega o tempo de alguma forma. Tá bom? E esse meu psi, pessoal, ele vai ser temporalmente invariante. Tá? Vocês vão ver no resultado daqui a pouco. E eu inventei um outro operador, que eu vou chamar de ômega, que é TDDT para agir em algum sinal. Vocês vão ver que esse cara não será temporalmente invariante. Bom? Ao contrário do que essa notação ingênua aqui poderia sugerir. Vamos lá. Vamos dizer que eu pegue aqui o meu estímulo. Pego o meu estímulo, faço a translação temporal, pelo operador de translação, vou para um estímulo deslocado. Agora eu aplico a evolução do meu sistema físico, eu inventei que essa evolução seria um DDT, o resultado será E' de T mais tal. Notem que, apesar desse argumento estar deslocado, isso é uma função de uma única variável, eu tomo a derivada, teria uma regra da cadeia, mas como aqui foi só translação, eu estou multiplicando por 1 na regra da cadeia aqui, o 1 que viria deste camarada. Tal age como um parâmetro, como uma constante. Tá bom? Então, DDT agindo nessa função é simplesmente a derivada do sinal em relação ao seu argumento, na posição T mais tal. Façamos agora o contrário. Peguemos esse mesmo estímulo, apliquemos a evolução do sistema, DDT, eu vou para E' de T. E agora eu aplico a translação temporal. Eu irei para E' de T mais tal. Notem que o efeito desse operador de translação temporal, pessoal, é trocar T por T mais tal em todos os lugares onde aparece T. Uau! Os dois operadores, nas duas ordens, né, levaram ao mesmo resultado. Esses operadores comutam. Como eu coloquei aqui, aqui é composição dos operadores. Eles comutam. Agora vamos ao meu operador ômega, que tem um T explícito aqui. Olha o que acontece. Pega o estímulo, aplica aqui a translação temporal. Vamos para E de T mais tal. Mesma coisa que tinha acontecido acima. Só que agora eu não vou aplicar psi, agora eu vou aplicar ômega. Eu quero ver qual é a ação desse cara. Pessoal, o que esse ômega diz para mim? Esse ômega, pessoal, ele não enxerga o tempo aqui onde eu estou. Ok? Ele diz que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar T vezes DDT. Então, quando eu aplicar T DDT a este camarada, o resultado será T E' de T mais tal. Não é T mais tal aqui. Ok? Porque esse operador está dizendo que eu vou colocar T, explicitamente. Então, agora vamos ver a ordem oposta. Temos o nosso estímulo, aplicamos inicialmente esse operador ômega, vamos para T E' de T. É essa a prescrição. Agora, aplicando a translação temporal, deslocamento temporal, nós vamos para T mais tal, E' de T mais tal. Porque o que este operador diz é que em todo lugar onde você tem a manifestação de T, você tem que trocar por T mais tal. Esses objetos são distintos,
Isso quer dizer que o operador ômega não comuta com a translação temporal. Tá bom? Então, não é sempre isso válido, isso seria um resultado incorreto que viria de uma notação ingênua. Tá bom? Então, espero estar explicando com cuidado para vocês o que seria realmente um operador temporalmente invariante, que comuta com o operador de translação temporal. Vamos lá. Ah, professor, então peraí. Então, olha só o que aconteceu. Você acabou de mostrar para a gente que quando você tem um coeficiente variável vezes uma derivada, você pode perder a translação temporal. Enquanto se você tiver derivadas puras, ou no máximo multiplicadas por constantes, você vai ter a invariância temporal. Pessoal, essa é uma boa intuição. Só que eu não quero sugerir ou afirmar que sempre eu terei invariância por translação quando eu tiver operadores diferenciais de coeficientes constantes. Tá? Sim, coeficientes constantes, você sente o cheiro de invariância temporal, mas na teoria de Sturm-Liouville, a gente vai voltar a falar disso, mas eu imagino que vocês já tenham visto isso. Um operador não é só a sua expressão operacional com derivadas, tá? Um operador diferencial, a definição dele exige você olhar também as condições iniciais e de contorno. Elas fazem parte da caracterização de um operador diferencial, tá bom? Porém, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, poderia ser que eu tivesse, por exemplo, um Laplaciano numa equação de Laplace para equação de calor numa membrana retangular bidimensional. O Laplaciano envolve apenas constantes vezes operadores diferenciais, né? Del2, del x2, del2, del y2, agindo na minha temperatura. Você pode dizer, beleza, derivadas puras, coeficientes constantes, 1 em 1, na derivada segunda em x, na derivada segunda em y. Então, vocês podem dizer, esse cara vai ser invariante por translações. Não, porque eu vou colocar condições de contorno num domínio finito. Então, espacialmente, os pontos não são todos equivalentes. Pontos mais próximos de uma dada condição de contorno sentem um vínculo. Tá? Então, não basta olhar para a forma operacional, para a expressão analítica do operador diferencial. Certo? Embora, claro, que ter um operador diferencial de coeficientes constantes seja uma condição necessária, que sugere que você pode ter invariância por translações. Só que você precisa de mais do que isso. Eu estou sendo um pouco informal aqui, eu não estou dando condições precisas, mas o fato é, não olhe só o operador sozinho. Você precisa ver condições iniciais e de contorno. Porém, tipicamente, a invariância por translações vai se manifestar em problemas de valor inicial, em que por mais que você tenha um t igual a zero te amarrando, mas você tem um infinito para o tempo podendo ir para o infinito, como a gente viu na aula passada, no tratamento da transformada de Laplace, e em problemas com condições de contorno livres, por exemplo, ondas, sem ter que respeitar um domínio específico, tá? Nós resolvemos equações de onda, uma equação de onda com transformada de Fourier, por exemplo, certo? Numa aula anterior. Então, se você não tivesse domínio para sentir e o seu operador diferencial só tem coeficientes constantes, é quase certo que você vai ter invariância por translações. Tá bom, eu estou tentando dizer o que é invariância por translações, mas ainda não disse por que isso seria importante ou conveniente. Vamos lá. Vamos evoluir para isso. Tá? Só um segundinho. Eu vou estabelecer aqui para a gente uma proposição. É bem importante, mas eu não vou chamar de teorema, tá? Ó, um fato aqui. Qualquer função exponencial e alfa t, t, como eu disse, eu vou adotar uma linguagem temporal, certo? Esse alfa, pessoal, é qualquer número complexo. Então, em particular, a gente poderia ter aqui um núcleo de uma transformada de Laplace ou o núcleo de uma transformada de Fourier. Está tudo embutido aqui, tá?
Qualquer função exponencial e a alfa t, se pertencer ao domínio de um operador psi que seja linear, contínuo e invariante por translações. Então, eu expliquei para vocês o que era invariância por translações, e agora eu quero fazer uma afirmação, imaginando que eu já tenho na mão um operador invariante por translações, certo? Esse operador, pessoal, terá funções exponenciais como suas autofunções. Qualquer exponencial que pertença ao domínio da psi é uma autofunção de psi. Tá? Vamos lá. Vamos ver se isso é verdade. Isso vai ter consequências fantásticas para a gente, pessoal. Olha só. Demonstração. Então, por hipótese, se eu estou dizendo que o meu psi é invariante por translações, ou temporalmente invariante, na minha linguagem de tempo, eu sei que a resposta, como uma operação no estímulo, vale desse jeito aqui para qualquer argumento lá dentro. Agora eu posso afirmar isso porque eu estou afirmando que ele é invariante por translações, tá? Lá anteriormente eu estava dizendo que isso não era possível porque eu não sabia se o operador seria invariante por translações ou não. Agora eu sei que é. Eu afirmo, eu sei que isso aqui vale para qualquer tal. Bom? Ora, a gente está falando de um caso específico em que o nosso estímulo é uma exponencial e a alfa t, tá? Com alfa complexo. Então, peraí. Eu quero ver um tipo específico de estímulo. E eu estou dizendo que eu vou fazer o psi atuar nessa exponencial e o resultado será a própria exponencial vezes alguma coisa. É isso que significa ser uma autofunção. Vejamos. R de t, em particular, pessoal, quando tal é igual a zero, nos dá a equação R de t, psi, de exponencial de alfa t. Eu estou especializando para esse tipo de estímulo. Guardemos essa equação 1. E a equação geral, porque eu sei que o meu psi é invariante por translações, é R de t mais tal, será o psi agindo em um estímulo transladado. Exponencial de alfa, t mais tal. Pessoal, só que esse meu psi, ele age apenas em t. Tal faz o papel de um parâmetro, de uma constante. Depois, a gente pode até considerá-lo como uma variável, né? Mas aqui ele faz o papel de uma constante. Então, exponencial de uma soma, produto de exponenciais, exponencial que não depende do tempo, pode sair para multiplicar psi de e a alfa t, porque esse objeto é linear. Esse cara é linear, contínuo e invariante por translações. Guardemos essa segunda equação. R de t mais tal é exponencial de alfa t vezes esse psi. O embrião do nosso resultado já está aqui. Só que formalmente, ninguém dizer que a gente não tomou todos os cuidados ou feito todos os passos, o que a gente vai fazer? Vamos fazer t igual a zero na equação 2. Tá? T igual a zero, tá? Olha o que vai acontecer. Chegaremos à conclusão que R de tal será igual a E alfa tal vezes... Ah, professor, por que você não escreve psi de 1 aqui? Porque não precisa, eu quero escrever isso pela equação 1, como R de zero. Psi de E alfa vezes zero é R de zero. Então, eu quero escrever isso aqui como R0. Ver a equação 1. O que interessa para mim, pessoal, é que isso aqui é uma constante. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Esse meu tal é um parâmetro. Ele funcionou como uma constante para ele sair aqui. Mas ele é uma constante arbitrária. Quando a gente faz isso, a gente prefere chamar um cara como esse de parâmetro. Não é oficial isso, mas a linguagem ele é arbitrário. Então, qualquer equação obtida para essa constante tal pode ser interpretada não como uma igualdade de constantes, mas como uma nova equação com a variável tal. A gente pode conceder o status de variável a esse parâmetro, a essa constante que passa a variar. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente fizer t igual a tal na equação 1, R de tal igual a psi de E a alfa tal, não é isso? R de tal é psi de E alfa tal.
Olha para as equações 3 e 4. R de tal é uma constante vezes a exponencial. Só que o R de tal é o psi agindo na exponencial. Então, agora eu vou igualar esses dois lados direitos. Nós vamos estar vendo que para qualquer tal, funcionando como um parâmetro arbitrário, o psi de E a alfa tal, aqui está, é igual a uma constante vezes E a alfa tal. Essa constante é o R0, mas isso é irrelevante para mim. Tá bom? Constante no sentido que eu sei que esse cara não depende de tal. E não depende de tal. Esse R0 não depende de tal. Tá bom? Então, claramente temos uma proporcionalidade à própria função de entrada. Então, essa exponencial complexa é uma autofunção de psi. Certo? Que exigimos que o psi fosse temporalmente invariante. Invariante por translações. Bom? Agora, o que a gente vai fazer com essa abstração danada? Nossa, professor, que loucura. Peraí, vamos lá. O que a gente fez até agora? Vamos recapitular. Pensamos formalmente numa abstração para qualquer procedimento de estímulo levando a uma resposta. O que me leva do estímulo à resposta é um operador abstrato, característico de um sistema físico que eu chamei de psi. É o cara que processa o estímulo e me leva à resposta. Não estou falando, eu não estou caracterizando o espaço das funções estímulo e nem o espaço das possíveis funções resposta. A gente está num nível muito abstrato, muito abrangente para querer fazer afirmações específicas sobre isso, tá bom? Tem um quê de informalidade aqui. Nós temos isso. Temos um operador que me carrega um estímulo e me leva à resposta. Esse operador é a representação matemática do meu sistema físico. O que nós falamos até agora? Esse operador psi, em alguns sistemas, ele tem um comportamento especial, que eu chamo de invariância por translações, e outros não. Estamos no caso em que ele tem uma propriedade especial, que é a invariância por translações. E eu sei que esse operador, com essa propriedade, leva exponenciais em múltiplos dessa própria exponencial complexa, desde que sejam exponenciais no seu domínio. Esse é o resumo do que a gente fez até agora. Então, vamos lá. Em particular, vamos admitir que o domínio desse nosso psi inclua todas as exponenciais imaginárias, explicitamente, e a i ômega t. Pessoal, notem que a gente fez e a alfa t para qualquer alfa complexo. Podia ter parte real, parte imaginária. Para a gente ter algo um pouco mais concreto e objetivo, aqui eu vou imaginar que o meu alfa é i vezes um ômega real. Tá bom? E que todas as exponenciais desse tipo, em que o alfa é um imaginário puro, estejam no domínio da minha psi. Tá bom? Isso não é demais de se exigir, não. Tá bom? Notem que t é a variável independente. E esse ômega aqui, não sei, é constante ou parâmetro qualquer. Tá bom? E, então, eu sei o seguinte, se isso aqui está no domínio tem uma forma exponencial, eu sei que o psi agindo nessa exponencial será igual a uma constante em t vezes a própria exponencial. Foi isso que a gente viu aqui, no sentido de autofunções. Só que, se eu tenho parâmetros acompanhando t, esse meu alto valor, eu sei que ele não depende de t, mas ele vai depender desses parâmetros. Se eu chamei aqui especificamente um parâmetro ômega, eu tenho uma função de ômega aqui. Aqui eu poderia escrever qualquer função de ômega. Só que eu já sei aonde eu quero chegar. Eu vou escrever essa função de ômega já com a letra G, porque eu sei que isso vai ter algo a ver com a minha função de Green. E como eu vou falar de uma transformada de Fourier aqui, não é à toa que eu escolhi essas exponenciais imaginárias desse jeito, uma função no espaço de Fourier, vocês sabem que pode ser a transformada de alguém, então eu vou querer colocar um objetivo. Então, aqui seria uma função de ômega qualquer, que faria o papel do alto valor associado à alta função E e ômega t,
só que eu já serei sacana aqui, porque eu já sei onde eu quero chegar. Escreverei essa função de ômega não de um jeito arbitrário, mas eu já vou usar a letra Gzão e já vou dizer que isso é a transformada de alguém. Eu vou ter interesse em fazer a Fourier inversa. Alguém poderia dizer que é só uma notação arbitrária para o alto valor, que vai depender do parâmetro ômega. Tá bom? Eu menciono aqui nessa frase, para fins didáticos, tudo isso que eu falei aqui agora, que essa notação é sugestiva do que eu vou querer fazer. E agora vamos dizer o seguinte, digamos que o nosso estímulo seja expresso em termos da sua transformada de Fourier. Isso é algum tipo de sinal, e eu vou imaginar que eu teria a transformada de Fourier desse sinal, e eu faço a inversão de Fourier para obter uma função do tempo, que é o meu sinal estímulo, o meu sinal entrada. Aqui está. Formalmente, se eu já tivesse a transformada do meu estímulo, essa aqui seria a transformada, essa é a transformada de Fourier inversa. Vamos cruzar os dedos. Isso é menos exigente matematicamente do que parece, pessoal. Nós vamos atuar o nosso sistema físico, o nosso operador psi, nesse estímulo, com ele expresso dessa forma. Isso depende de hipóteses de continuidade bem amenas, tá? Segundo livros de matemática pura, tá? Isso não é exigir demais, não. Então, a nossa resposta vai ser o sistema atuando no estímulo, processando um estímulo, só que o meu estímulo vai estar expresso desse jeito, meu psi vai entrar aqui, e ele vai poder entrar na integral para agir em quem depende do tempo. O psi vai entrar nessa integral e ele não enxerga nada em ômega, pessoal. Ele atua em funções do tempo. Então, tá aqui. O meu operador... Pessoal, esse cara aqui é o cara que eu vou chamar de operador de convolução, tá? Vocês vão ver qual será o resultado. Ele é o meu operador temporalmente invariante, que eu vou chamar de convolução. Operador de convolução. Por quê? Ele vai atuar nessas exponenciais aqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu cometi um erro. Eu cometi um pequeno erro, hein? Ó, pessoal, eu deveria, só para simplificar a minha vida, eu deveria ter colocado um sinal menos aqui. Depois eu vou corrigir, tá? Menos aqui. Menos aqui. Deixa essa G aqui. E menos aqui. Pessoal, isso é simplesmente absorver esse menos na definição da função que carrega o meu alto valor. Mas eu deveria ter feito algo compatível ali com a minha inversão de Fourier. Deveria ter um menos aqui, tá? Menos, menos. Porque eu quero chegar aqui, psi dessa exponencial negativa, e eu quero dizer que ela será a G til vezes a própria exponencial negativa. Bom? Perdoem-me ali pelo erro, mas o fato é, a exponencial imaginária se mantém, apareceu um G til de ômega, e eu coloco aqui um par de colchetes para coletar o alto valor, que depende do parâmetro ômega, G til de ômega, e eu vou conectar isso com a transformada de Fourier do meu sinal de estímulo, do meu sinal de entrada. Aqui. Ora, pessoal, quando a gente olha para essa expressão desta forma, isso é uma inversão de Fourier agindo no produto G til etil. Não é verdade? Ó, F-1 de G til etil. Ora, pessoal, só que no espaço de Fourier eu ter produto de duas funções, tem que fazer vários sininhos tocarem alto na nossa cabeça. Isso é teorema de convolução. Pessoal, se eu tenho no espaço de Fourier produto de duas funções, isso quer dizer que esse camarada entre chaves, ele é a transformada de Fourier de uma convolução, da convolução das funções G e E. Se isso é Fourier da convolução, eu aplico Fourier inversa, isso é a convolução.
Uau! A resposta do meu sistema, ela foi descrita abstratamente como a ação de um operador sobre o meu estímulo, só que ela também pode ser expressa como uma convolução de alguma função que eu vou chamar de G com o meu estímulo. Ok? Pessoal, peço uma pausa nesse momento para eu voltar lá para uma das páginas anteriores, aquela em que eu relembrei um resultado da aula passada. Talvez eu devesse ter trazido isso aqui para evitar o vai e vem. Mas olha só, vou voltar aqui. Página 2. Lembra quando eu estava relembrando o que tinha acontecido na aula passada? Aqui a nossa resposta não era exatamente uma integral de convolução do estímulo, em que a gente tinha a função de Green aqui? Isso aqui não é a convolução da função G com a função F? Não é a estrutura de convolução? Causal, tá? No sentido de Laplace, não a convolução de Fourier. Mas a essência está aqui. Então, não é à toa que eu chamei de G-til, esse objeto que eu tinha lá, porque eu já queria, caso eu fosse fazer obter esse resultado, obter algo associado a G aqui. Vamos voltar onde a gente estava. Aqui. Pessoal, uma equação que mostra o efeito do nosso sistema físico para processar o estímulo e gerar a resposta, pode ter uma outra expressão igual, equivalente, em termos de convoluções. Pessoal, isso aqui é um operador que, no caso, ele seria correspondente ao L-1, lá naquele exemplo da página 2. Isso aqui seria um operador integral, envolveria integrais. Essa convolução, você pode até dizer que ela se manifesta via integral, mas os objetos abstratos, G e E, são algébricos, né? Vamos lá, vamos falar mais sobre isso. Ó, equivalentemente, o que a gente podia fazer? Ao invés da gente ter escrito isso aqui, a gente podia pegar a resposta, aplicar Fourier nela e igualar a Fourier aplicada aqui. Então, no espaço de Fourier, a gente também podia ter dito, a transformada de Fourier da nossa resposta é a transformada de Fourier de G, na verdade era aquele alto valor lá da nossa exponencial, vezes a transformada de Fourier do estímulo. Estímulo, resposta, mediação entre estímulo e resposta é puramente multiplicativa no espaço de Fourier. Vira uma multiplicação. É por isso que métodos de transformadas, pessoal, métodos de transformadas facilitam a nossa vida. Porque, principalmente, a gente vê que tem uma convolução que expressa a nossa resposta de uma forma equivalente a esse operador. E aí, no mundo de Fourier, já que isso é uma convolução, indo para o mundo de Fourier, a ação do nosso psi, um operador complicado, esquisito, no domínio do tempo, digamos assim, no domínio de frequências, no mundo de Fourier, a ação dele está codificada de forma multiplicativa. É por isso que a gente troca derivadas por um problema algébrico quando a gente realiza algum tipo de transformada. Tá bom? Pessoal, isso é sensacional. Eu estou falando num nível de abstração alto para dizer por que métodos de transformada funcionam. A gente fez isso com transformada de Fourier, só que transformadas de Laplace também têm núcleos de integração que são exponenciais. Por isso que a gente também tem uma convolução de Laplace, além de uma convolução de Fourier. E se a gente tivesse uma transformada discreta, você tem algo exponencial lá também. E é por isso que a gente também tem convolução discreta. Algo que eu mencionei rapidamente quando a gente estudou a transformada de Fourier discreta. Toda a estrutura de convolução vem de um núcleo de convolução exponencial. Por isso que vale convolução para todos esses caras. A gente concretizou isso aqui para Fourier, mas o resultado é muito geral. Tá bom? Então, notem. A gente tinha usado transformada de Laplace na aula anterior para chamar isso aqui de função transferência. Mas isso é função transferência em qualquer que seja a transformada que você realize. É um termo multiplicativo que
atua no nosso estímulo para gerar a nossa resposta, embora a gente esteja falando do estímulo na representação de Fourier e da resposta na representação de Fourier. Engenheiros gostam de pegar a função transferência e decompô-la em forma polar, onde você vai ter uma amplitude real vezes uma exponencial imaginária de módulo 1, e aí você vai chamar isso aqui de ganho do sistema. E eles vão chamar isso aqui de modulação de fase do sistema. É como você atua no seu input para ter o seu output. Sabe os problemas de corrente alternada, que a gente começa a estudar em Física 3 ou no laboratório? Não tem defasagens, quando a gente vai ver impedância, certo? Do sistema. Aqui, tudo está explicado dessa forma. É a mesma terminologia. Tá bom? Então, no mundo de Fourier, a gente representa isso dessa forma. Agora, olha como a convolução nos dá, aqui é no domínio do tempo, tá? Se você quisesse pensar em funções do tempo, ó, R igual a GE, tá bom, R igual a GE também no domínio do tempo, só que aqui não é um produto simples, é um produto no sentido de convolução, mas notem que é a mesma estrutura de equação, R igual a GE. Isso veio daqui. E isso é muito mais conveniente pensar no R como uma convolução de G e E do que pensar nesse operador aqui. Tudo bem? Em outras palavras, há uma distribuição, porque a gente vai poder fazer convolução de distribuições. Há uma distribuição associada ao operador que você vê na lei que descreve um sistema seu. Vamos falar mais sobre isso. Eu sei que isso é bem abstrato, mas vamos lá. Aqui eu destaco. Por fim, é muito conveniente interpretar essa convolução no sentido de distribuições. Realmente, a gente fechou a aula passada definindo convolução de distribuições. Por quê? Porque a gente pode trazer a delta de Dirac para a conversa. Sem o conceito de distribuições, não faz sentido a gente pensar numa convolução envolvendo a delta de Dirac. Tá? E aqui tem um detalhe. A convenção de Fourier que a gente adotou, ela foi muito boa para simplificar alguns resultados, por exemplo, o teorema de Parseval, aquela conservação da norma pela transformada de Fourier, mas aqui é uma hora que a nossa convenção não é boa. Por quê? Porque na nossa convenção daqueles fatores, na transformada de Fourier, a Fourier da delta de Dirac é 1 sobre raiz de 2π para nós. Mas o ideal agora seria que a transformada de Fourier da delta fosse 1. Por quê? Porque assim a delta de Dirac seria a identidade da convolução. O que eu quero dizer com isso? Olha o que a gente acabou de escrever, que a resposta é a convolução de uma distribuição de Green com o nosso estímulo. A gente não tinha dito que a função de Green era uma resposta impulsiva? Pessoal, nós gostaríamos que quando o estímulo fosse uma delta, a resposta fosse a própria G. Eu gostaria de dizer que G seria a convolução de G com a delta. Ou seja, nesse produto de convolução, a delta de Dirac deveria fazer o papel de uma identidade para gerar a resposta, a própria G. Só que para nós, a identidade é raiz de 2π vezes a delta, tá? Então, quem faz o papel da identidade no produto de convolução para a gente, quem é o cara que, fazendo convolução com uma distribuição, gera a própria convolução, é raiz de 2π delta na nossa convenção. Esse raiz de 2π é um pouquinho deselegante. Em outras convenções, seria pura e simplesmente delta. A delta de Dirac, né, como distribuição. Eu sei que isso é difícil, mas eu juro que eu estou fazendo isso melhor do que qualquer livro-texto básico que vocês possam achar, ou não básico, do que qualquer texto que eu tenha achado. Olha só, vamos falar um pouquinho mais. Note, vamos ver, a gente tinha essa relação aqui, né? Essa relação, resposta como um operador agindo no estímulo, ela se materializou como essa equação no sentido de distribuições, envolvendo essa convolução. Isso, pessoal, foi uma grande abstração de
da nossa solução particular ser um operador inverso agindo na F, como nós vimos na aula passada. Só que, analogamente, as nossas leis físicas nem sempre estão expressas assim. Às vezes elas estão assim, ó. Essa seria a equação diferencial de partida de um sistema. Derivadas agindo na nossa função igual a um forçamento. Pessoal, da mesma forma que nós abstraímos essa expressão aqui para isso, e via convolução chegamos nisso, nós abstrairíamos a nossa equação diferencial para algo que, uma equação de operadores aqui, em que um operador engoliria a resposta e daria o estímulo. Não é como a gente gosta de pensar, a gente gosta de pensar que o estímulo é processado para gerar a resposta. Mas notem que é exatamente esse formato aqui em que as nossas equações diferenciais aparecem. A entrada é que fica isolada e não ela que é atuada por alguém para gerar a resposta. Então, isso aqui é uma abstração das nossas equações diferenciais na prática. E com uma analogia, todo o raciocínio que a gente fez aqui, do mesmo jeito que essa equação gerou essa convolução, essa aqui também pode ser abstraída assim. Então, eu gostaria que vocês olhassem para essa expressão, que seria a equação diferencial do seu problema. A informação nela contida pode ser codificada numa equação no sentido de distribuições, em que eu teria uma distribuição. Só que esse D não é de distribuição, não, tá? Esse D aqui é para lembrar derivada. Seria uma distribuição associada a um operador diferencial. Eu vou convoluí-la com a resposta do meu sistema num sentido de distribuições. Então, um objeto associado a esse. E o resultado vai ser uma distribuição associada ao meu forçamento. É a distribuição estímulo. Eu quero que vocês vejam, olhem para isso, em que eu estou processando a resposta, eu estou processando o efeito para voltar para a causa, sendo que a primeira equação que eu tinha mostrado para vocês, eu processava a causa para gerar o efeito. É claro que essas equações estão em sentidos opostos, tá bom? Então, vamos ver o que aconteceria. A nossa resposta é a distribuição G processando a entrada. Ah, mas a entrada, o estímulo, está aqui. Então, eu vou aplicar a convolução pela esquerda aqui e aqui. GE aqui será G convoluindo com DR. Pessoal, o produto de convolução é associativo. Então, isso vai ser GD convoluído com R. Ora, a resposta do meu sistema é a convolução da própria resposta com alguém. Esse alguém precisa ser a distribuição identidade nessa minha álgebra de convolução. Tá? G e D, portanto, eles são mutuamente inversos como distribuições. Enquanto o G é uma distribuição que codifica o meu operador integral L-1, esse meu D é uma distribuição que codifica o meu operador diferencial L. Então, L e L-1, como inversos um do outro, estava sendo heurístico. Agora não, agora no sentido de uma equação de distribuições, eu sei que realmente eles são as distribuições associadas ao L e ao L-1, respectivamente D e G, eles realmente são mutuamente inversos como distribuições. Na nossa convenção, o seu produto é a distribuição identidade, que funciona como identidade no produto de convoluções, que é a raiz de 2π delta. Repito o que eu disse acima, o mais elegante seria dizer que o resultado seria delta em outra convenção de Fourier. Mas para nós é essa a identidade. Uau! Que loucura, professor. Quanto vai e vem? É verdade. Isso pode ser muito abstrato. Mas qual é a mensagem? Uma equação diferencial tem a mesma informação ou pode ser expressa como uma equação algébrica no sentido de distribuições. Aqui eu não tenho derivadas, eu tenho coisas muito mais simples.
Então, qual seria a história daqui por diante, que nós não vamos seguir, porque seria um caminho muito específico? Nós poderíamos trocar equações complicadas que expressam a física do nosso sistema por equações em termos de distribuições, onde o nosso trabalho seria algébrico e não de cálculo, no sentido de derivadas e integrais. E a nossa função de Green pode ser reinterpretada como uma distribuição. Realmente, funções de Green vão ser distribuições em geral, tá bom? E é uma distribuição inversa àquela distribuição que codifica um operador diferencial. Tem um monte de regras específicas para você fazer álgebra com distribuições, tá, pessoal? Eu vou indicar referências para quem queira seguir esse caminho. Mas é interessante saber que a equação do seu sistema poderia ser expressa numa matemática diferente, mas que conteria a mesma informação. É muito abstrato, mas pode ser que você tenha ganhos no cálculo aqui. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês. Vamos às dúvidas, esperem apenas o fim da gravação.